Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você está com essa cara fechada? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei eu um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor Deus, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento para a tua palavra nesse instante. Amplia, Senhor Deus, a nossa capacidade para perceber aquilo que vem da tua parte, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que o Senhor venha governar, Senhor Deus, tudo que há em nós, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto que revela todo o problema, todos os problemas e a natureza problemática do homem. Qual essa natureza problemática existe desde que o homem é homem. Vários princípios que nós conhecemos já se estabelecem aqui. Vários fenômenos da natureza humana, como a mentira, por exemplo, como a vaidade, como o orgulho, eles já se encontram aqui. Mas nós também já percebemos traços muito importantes da natureza de Deus, também já aqui, como a misericórdia de Deus, que é muito presente nesse texto. Eu queria trabalhar com vocês as lições que esse texto de Gênesis traz para a gente, para que a gente consiga compreender o verdadeiro sentido da adoração e sacrifício. Coisa central que nós temos aqui em Gênesis capítulo 4 é a história de Caim e Abel como uma lição sobre adoração, sobre obediência e sobre consequência do pecado. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver que
há algumas diferenças entre Abel e Caim. Alguns intérpretes da Bíblia, os mais antigos, eles já escreviam que Eva tinha uma preferência por Caim. Muitos interpretam dessa maneira, porque o texto começa a narrativa dando evidência de que Eva tinha uma expectativa sobre Caim e depois só apresenta Abel de uma maneira muito mais rápida e o texto se encerra. Caim, inclusive, vem de um termo hebraico que faz referência àquilo que eu tenho, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu passei a possuir. Era algo, então, que orgulhava Eva. De outra maneira, Abel, ele tem um significado dentro do hebraico antigo que faz referência a como um vento que passa. E é desse jeito, inclusive, que Abel aparece aqui nesse versículo, como algo que aparece e passa. Então, havia uma expectativa, inclusive o João Calvino, ele vai afirmar, ele vai dizer, vários outros vão dizer isso, inclusive, de que eles eram gêmeos. Há uma afirmativa, há uma grande parte de grandes teólogos que concordam isso. A Bíblia, em termos da interpretação aqui, da gramática, dá a parecer que sim, mas a gente não pode afirmar nem se apegar a isso. Mas a gente começa a entender que havia sim uma expectativa, porque lá atrás havia uma promessa. Quando a serpente enganou Eva, havia uma promessa que do ventre de Eva também sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. Essa fala, na verdade, era uma fala profética, mas já havia, a vida inteira, né, toda a igreja, toda a história do homem, ele sempre espera por algo de imediato. Ele quer testemunhar algo de imediato, uma resolução de um problema de imediato. Acredito eu até que Adão e Eva tinham esse sentimento de viver uma certa vingança pelo que tinha acontecido, porque eles foram afastados não do Éden, eles foram afastados do jardim do Éden, mas havia no Éden uma região, tanto que a Bíblia aqui está nos afirmando que tudo isso estava acontecendo ainda no Éden. O sacrifício e os outros momentos aqui acontecem ao leste do Éden. Então nós começamos a entender que eles ainda viviam na mesma região. O Senhor Deus, ele criou todo aquele cisma, aquela separação com Adão e Eva, porém, ele não deixou de falar, de se comunicar com a humanidade. Tanto que nós percebemos aqui uma fala direta entre Deus e Caim. Nós percebemos o homem se corrompendo, o homem mudando, o homem matando o irmão contra irmão, o homem submetendo a uma vida de orgulho. Nós percebemos muitas coisas acontecendo aqui, mas também nós percebemos que o nosso Deus não muda. Ele permanece, porque Deus continuou se comunicando com o homem e Deus continuou sendo misericordioso com o homem. Aqui então, nós temos em outros momentos algo que vai corroborar para um pensamento de que durante o sacrifício de Abel, existiu algo diferente em relação ao sacrifício de Caim. Nesse texto, nós não temos algo direto afirmando no que o Senhor se desagradou sobre o sacrifício de Caim. Mas o texto, ele dá uma evidência para a gente de uma particularidade em relação ao sacrifício de Abel. Porque quando vai falar do sacrifício de Caim, diz que Caim pegou as coisas da terra, os frutos da terra, e ofereceu ao Senhor. Mas vai dizer que Abel pegou a gordura e pegou as primícias, as primeiras coisas. Abel teve uma oferta de sacrifício por algo em que Abel não escolheu o que ele ia entregar ao Senhor. Ele simplesmente seguiu um plano e um propósito, que o que viesse nas primícias seria oferecido. E às vezes poderia ser o que havia de melhor naquilo que ele tinha, e ele ofereceu ao Senhor mesmo assim. Lá no livro de Judas, estou até pulando uma etapa aqui, mas a gente já pode conversar um pouco sobre isso. No livro de Judas, não é o Judas Iscariotes, né? O outro Judas. É um livro que eu li essa semana, que toda vez que ia fazer referência a esse livro, tinha que lembrar que não era
o outro Judas. Inclusive, isso aparece na Bíblia várias vezes, quando vai falar de Judas, não os Iscariotes, né? Toda vez, coitado desse Judas que ficou, né? Toda vez tinha que se justificar o Judas. Não, mas eu não sou aquele da história não, viu? Eu sou outro. Lá vai fazer referência de que Caim é o patrono das falsas religiões. Ele é como se fosse o primeiro a criar uma falsa religião. Porque Abel entregou um sacrifício gerado por uma dependência total de Deus. Aquilo que vier, eu entrego. Já Caim não. Caim escolheu o que poderia entregar. Caim adaptou a sua adoração. Caim formatou aquilo que ele queria fazer. Ou seja, Caim fez da sua adoração uma adoração conveniente a ele mesmo. E foi aí a cereja do bolo que desagradou ao Senhor. Isso pode aparecer em diversos outros momentos, inclusive no Novo Testamento, em Hebreus 11:4, né, vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Nós vamos ver essas referências sobre Caim e Abel no Novo Testamento algumas vezes. Então, por que era superior? Porque o sacrifício de Caim, de Abel, tinha dependência total. O que vier é teu, Senhor. Se vier o melhor, mas o que vier é teu. Esse texto é sobre obediência. O texto é sobre dependência. Mas esse texto é muito sobre amor. O amor dos homens para Deus. A gente fala muito do amor de Deus para os homens. Mas precisamos lembrar também do nosso compromisso e deste sacrifício, que nós somos este sacrifício ao Senhor. Abel compreendia isso. O outro ponto é que em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 5, vai dizer assim, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E é aqui que eu falo, né? Que em Judas capítulo 1, versículo 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. É essa referência que tem no texto de um julgamento que vai existir em Judas, comparar as pessoas daquele contexto com o perfil de Caim. A gente precisa tomar cuidado, porque nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias a nós mesmos. A nossa adoração, o nosso vínculo com o Senhor, ele está sendo um vínculo semelhante ao de Abel ou semelhante ao de Caim? Misericórdia. Está repreendido, está comparando o jeito que eu ou algum irmão meu está servindo ao Senhor com o de Caim? Sim. Porque Caim fez o quê? Matou quem? Caim matou quem, igreja? Que era o que dele? Caim matou o irmão. O comportamento que nós estabelecemos na nossa forma de vínculos com o Senhor, muitas vezes está nos fazendo, em nome de sustentar nosso modelo de adoração, matar o irmão. Nós matamos irmãos todos os dias, no ambiente da igreja, no nosso ambiente de fé. Porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas amarras, eu tenho os meus problemas espirituais, e mais fácil do que eu enfrentar o meu orgulho, do que eu enfrentar a minha vaidade, do que eu enfrentar os meus problemas, é muito mais fácil eu transferir e começar a culpar diversos irmãos que estão perto de mim, para poder eu diminuir esse fardo que há sobre mim, e eu começo de uma maneira muito mais silenciosa, a matar as pessoas que estão em volta, porque eu não quero enfrentar os meus próprios problemas. Para Abel, para Caim, foi algo muito simples para ele resolver. Porque nós temos uma parte do texto, quando o Senhor se desagrada com a oferta de Caim, ele diz assim, mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso?
porque se transformou o seu rosto, o Senhor percebeu que Caim ficou zangado. A gente percebe, mas imagine Deus. Você não está com uma pessoa, quando você fala algo muito particular dessa pessoa, você percebe quando o semblante dela muda na hora. Não tem pessoas, assuntos específicos na vida de algumas pessoas, que quando você toca nesse assunto, o semblante dessa pessoa muda na hora, o olhar dela muda, a sobrancelha cai, a boca cai, tudo fica com... Parece que a pessoa se transformou. E é aqui que nós temos. A versão que eu estou usando é a NVI 2023, e a referência que aparece aqui é justamente essa. Por que se transformou o seu rosto? E no versículo 7, se você fizer o bem, presta atenção nessa parte. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quem está dizendo isso para Caim? Deus. Neste momento aqui, Deus já está condenando e dando sentença a Caim? Não. Deus está dando a Caim uma oportunidade de repensar os seus conceitos, de repensar a sua vida, de repensar o seu modelo de adoração, a sua forma de devoção, porque Caim estava sendo simplesmente um religioso. Não era uma adoração genuína, de dependência em Deus. Caim apenas estava seguindo os conformes da regra. Era um religioso. E aqui nós percebemos a ação poderosa da misericórdia de Deus na vida de Caim e na nossa vida. Porque o Senhor, antes de promover uma sentença sobre Caim, deu uma oportunidade. Igreja, o Senhor está nos dando oportunidades o tempo inteiro. O tempo inteiro o Senhor está exortando, o tempo inteiro o Senhor está nos avisando, está nos ensinando, está promovendo algo novo ao nosso coração para que a gente consiga compreender e ver coisas que antes não víamos, perceber lugares em que andamos, entender e ter discernimento para o pecado, para a iniquidade. O Senhor está abrindo os nossos horizontes sobre muitas coisas, mas às vezes a cultura de Abel não existe na vida de alguns crentes. Se estabelece então a cultura de Caim. E mesmo com o Senhor exortando, com o Senhor orientando, qual foi... Esse versículo é muito interessante porque o Senhor termina dizendo que o pecado deseja conquistá-lo, mas é você, Caim, que deve dominá-lo. E logo no versículo seguinte, sem rodeios, na sequência da história, no versículo 8 já vem: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim vai matar Abel. Mata Abel. Não houve tempo para reflexão, não houve tempo para se tentar projetar uma vida diferente. Porque Caim, quando estava revoltado, por conta do seu modelo de adoração não ter agradado ao Senhor, ele não estava assim porque ele errou na sua forma de adoração. Ele estava assim porque Abel acertou na sua forma de adoração. Ele estava incomodado porque alguém estava à frente dele. Como no texto de Hebreus, que nós lemos aqui, que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Caim percebeu que o sacrifício de Abel era superior, mas Caim acreditava estar numa grande corrida, não tinha visão de igreja, que é um conceito que surge depois, mas a gente já pode trazer aqui, não tinha visão de comunidade, não tinha visão de família, não tinha visão de unidade, faltava a Caim visão espiritual. Mas Caim estava servindo, prestem atenção, Caim não era um ateu, Caim não era um, abre aspas, desigrejado. Caim estava no seu processo de adoração. Mas não fez uma adoração que promove vida. Fez uma adoração que promoveu morte. Para ele e para quem o cercava. Porque, queridos, quando nós fazemos algo que está fundamentado no nosso coração, na nossa própria vaidade, nas nossas próprias intenções, nós não estamos apenas caminhando para a morte, mas levamos quem está perto de nós também para a morte.
Aqui é uma das lições mais severas que existem na Bíblia, porque ela é antes de muitas formatações que nós vamos ver. Aqui é antes da Arca de Noé, aqui é antes do patriarcado de Abraão, aqui é antes da pessoa de Cristo, aqui é antes dos apóstolos em Atos, aqui é antes de Paulo, aqui é antes da revelação de João, isso aqui é antes do Mar Vermelho, antes do Egito, antes da Babilônia, antes de Sodoma e Gomorra, isso é antes de muita coisa. O Senhor o tempo inteiro move com a sua misericórdia a fim de ensinar aos seus. O tempo inteiro o Senhor está dando oportunidade para a gente pensar. Mas aqui estava dando oportunidade a Caim. Não. A partir do momento que isso está registrado, chegou a nós aqui movido por aquilo que nós chamamos de palavra de Deus. Essa lição que acontece com Caim reverberou desde os primórdios, desde aquele tempo, ensinando todas as gerações até chegar no dia de hoje, 9 de junho de 2024, com o mesmo peso didático, com o mesmo peso espiritual. Isso não é só uma historinha, isso é uma verdade. Aquele que transfigura a sua adoração para algo particular e pessoal, a fim de ter um crescimento e desenvolvimento pessoal, esse está caminhando para a morte. Está conduzindo os seus para a morte. Caim viveu uma morte espiritual. Abel viveu uma morte total. Por isso, mais um texto que faz referência a isso, 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Alguns grandes intérpretes da palavra também vão dizer que Caim, desde o início, ele já dava as inclinações e ele já mostrava que ele pertencia ao maligno. E que a sua adoração foi equivocada justamente porque no coração de Caim não se encontrava brecha para fazer uma adoração verdadeira. Porque Caim já era o reflexo daquilo em que se inclinava para o mal, da referência daquilo, da sombra que existe sobre alguns homens. Inclusive tem um texto bem complicado, toda vez que tem algum jovem que está começando a criar um plano de ler a Bíblia toda, acho que quase regra mesmo, não vou dizer todos, porque todos é muita coisa. Quando chega em Gênesis 6, viu, pastor Deus, que chega em Gênesis 6 a falar dos filhos dos homens, acho que o senhor já foi indagado muitas vezes sobre isso também, né? Os filhos dos homens e os filhos de Deus sempre tem e aqui, o que é isso aqui? São gigantes? O que é isso aqui? São os anjos que começaram a ter filhos com seres humanos? Na verdade, nós não sabemos. O que nós sabemos de fato é que existia essa diferença, não sei qual a natureza, mas há uma interpretação muito razoável sobre ela, que está relacionada também à pessoa de Caim. Porque aqueles que seguiram na descendência, teve um outro filho, né? Que foi Sete. E este filho teve alguns outros filhos, que entre eles, o que foi arrebatado, meu Deus do céu? Enoque. E aí então, foi quando a bênção passou a voltar para essa geração, né? Só que então, quando essas coisas começam a acontecer na descendência, há uma separação teológica, alguns vão dizer, sobre os filhos dos homens e os filhos de Deus, que filhos de Deus são aqueles que são a descendência de Sete, que ainda estavam sob alguma bênção. E filhos dos homens, aqueles que estavam sob a descendência de Caim, né? Essa é uma das interpretações que existem sobre isso. Então a gente começa a entender que havia alguma coisa que marcava aquele povo sobre um comportamento que era hostil, distante de uma relação com Deus, distante de uma vontade de servir a Deus. Então começou a haver um cisma. O que é cisma? Uma separação. Ficou mais fácil se perceber que existiam grupos diferentes dentro daquele ambiente, daquele meio ali, que eram os primeiros povos da terra. Então, quando no texto de 1 João 3,12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e nós somamos com Judas, que vai dizer que Caim, vai fazer essa comparação de Caim como alguém que é percussor de uma maldade religiosa, nós começamos a entender também
E essa referência de quando nós nos colocamos em um lugar de adoração que não é conveniente, que nós não estamos adorando a Deus, mas a ídolos, e às vezes esses ídolos é o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. Nós estamos em um caminho arreligioso ou em um caminho de uma falsa religião. E essa lógica de uma falsa religião existe muitas vezes dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor existem muitas vezes intenções que não são intenções convenientes para um crente. A gente assiste a televisão, a gente acompanha na internet. Essa semana eu tive que repreender um amigo que veio me mandar uma fofoca gospel de um pastor conhecido nosso, de uma outra cidade. Conhecido nosso, né, de todos, né, famoso, de uma outra cidade. Mas quando ele me mandou uma notícia através de um Instagram, que o Instagram se chamava O Fuxico Gospel, eu já fiquei incomodado. Eu falei, pode ser até verdade, cara, mas faça isso não. Tem uma página muito famosa, né? Acho que já existia uma revista, não sei, chamada UFO Chico, que acho que é de famosos, né? De celebridades. E aí alguém teve a brilhante ideia de, poxa, vou fazer um com os crentes. UFO Chico Gospel. Aí fala mal de Silas Malafaia, fala mal de Renê Terra Nova, fala mal, e falam coisas da casa, eu não sei como esses caras têm essas informações. Fala coisas de discussões que eles tiveram com a família na sala de casa. Eu, pronto, o negócio tá bom mesmo. E quando eu o repreendi, eu falei justamente sobre isso. Nós precisamos ter cuidado para a gente não estar exaltando aquilo que não deve ser exaltado. Está dando evidência àquilo que não deve ser evidenciado. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar a um princípio de morte, que é a maledicência. Quando Caim matou seu irmão, e eu falei que às vezes nós matamos irmãos, um dos instrumentos de morte que existe é a maledicência, que é o maldizer, é o falar mal, que às vezes surge de uma maneira muito natural. Eu estou no meu grupo de amigos e eu chego e digo assim, eu só vou dizer aqui, porque vocês são meus e eu confio em vocês. E eu estou falando, não é fofoca não, eu estou falando para que vocês também tenham discernimento e o entendimento. Aí vai e fala mal de uma pessoa, de algo que às vezes você nem tem convicção, que você já recebeu de uma fonte de outra pessoa, e isso se torna uma rotina. E isso é tão perigoso, igreja, porque lá fora, muitas vezes, é uma hipocrisia, porque isso tem em todo lugar, mas lá fora, eu tive minha vida inteira trabalhos seculares, e acredito que muitos de vocês também já ouviram isso. As pessoas falam que crente é fofoqueiro. Deus me livre, igreja, porque é lugar de gente fofoqueira. Deus me livre, não sei o quê, porque é lugar de gente fazer fofoca, fica falando mal dos outros, e para a igreja para ficar alvo das pessoas que vão ficar falando mal de mim. Isso é bonito para a gente? Por que essa fama existe? Porque esse lugar foi dado. Esse lugar foi dado. E a gente fala mal de diversos outros pecados, que tem mesmo que se posicionar. A gente fala da homossexualidade o tempo inteiro. A gente fala do alcoolismo, da embriaguez, na verdade, o tempo inteiro. A gente fala de uma diversidade de coisas o tempo inteiro. Mas alguns outros pecados se tornaram, presta atenção aqui, alguns outros pecados se tornaram culturais. A gente não se incomoda mais da mesma forma que esses outros. E a Bíblia já diz, quando um pecado, ele se torna um pecado conformado, quando esse pecado não me incomoda, eu não vou buscar arrependimento, eu não vou orar depois de ter cometido esse pecado, isso não é mais só um pecado, isso é algo iníquo. É a iniquidade já se movendo dentro de você, dentro de nós. Misericórdia mesmo. E é aí que tem que partir a vigilância. Por que isso está sendo pregado hoje? Porque hoje nós pregamos muito sobre coisas que afanam, que abraçam, que nos envolvem em uma corrente de emoções, que nos levantam, nos deixam de pé. Mas não há nada mais forte para nos deixar firmes na palavra do Senhor do que aquilo que nos desperta para uma verdade que está sendo escondida e ocultada. A igreja precisa tomar tempo do que está acontecendo e ter um posicionamento, não é político, é um posicionamento santo.
E o posicionamento santo, ele é superior a qualquer outro. Isso vai se refletir, sim, na política, vai se refletir em diversas outras posturas suas. Mas não porque você está comprometido com filosofias ou com outros tipos de crenças humanas, mas porque você está comprometido em obediência com o Senhor. No Evangelho de João, Jesus vai fazer o alerta: guarda os meus mandamentos. Guarda aquilo que eu tenho ensinado e os pratica. Guarda aquilo que o Senhor está lhe oferecendo e coloca isso em ação. Quando o Senhor está falando, guarda os meus mandamentos, o Senhor está falando de quê? De obediência. Que é a palavra-chave aqui. Mais uma vez, na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre obediência. As últimas vezes que eu ministrei para a juventude, eu ministrei sobre obediência. Ministrei em Petrolina, mês passado, sobre obediência. Ministrei ontem no Alto da Aliança sobre obediência. Porque é algo que muitas vezes tem sido negligenciado pelas nossas vidas, pela nossa postura como crente. Não falando nem como igreja, mas como crente. Queridos, Abel fez o sacrifício que fez por obediência a Deus. Caim fez o sacrifício que fez por conveniência às suas próprias intenções, ao seu comodismo, às suas próprias crenças. Ah, mas eu estou vindo para a igreja. Ah, mas eu vou para a oração. Ah, mas eu faço tantas coisas. O Senhor procura por adoradores que o adoram em espírito e em... E isso foi uma resposta que Jesus estava dando a uma mulher que estava perguntando qual era a placa de igreja que valia. A mulher a mulher samaritana à beira do poço, em João capítulo 8, estava perguntando ao Senhor, afinal, qual é a igreja que de fato é a verdadeira? E o Senhor responde e amadurece sua resposta finalizando com isso. Haverá um tempo, e este tempo já chegou, que o Senhor procura por corações verdadeiros, por algo que está lá dentro. Isso não é sobre seus horários com culto. Isso não é sobre você estar servindo em algum ministério. Tudo isso é muito importante, mas não é a coisa principal. A coisa principal é a verdade que está soando, que está saindo do seu coração. E que ninguém aqui pode ouvir essa verdade. Essa verdade só é percebida pelo Senhor. Só o Senhor consegue ouvir isso que está saindo do seu coração. Por isso você pode fazer a cena que for. Se isso está envolto de alguma vaidade pessoal, queridos, o pastor, seu amigo, a irmã da revelação, pode ninguém perceber, mas o Senhor percebe. E o Senhor sabe se o seu sacrifício é o de Abel ou é o de Caim. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Por que Caim fez uma adoração falsa? Porque estava movido pelos seus próprios desejos, suas próprias conveniências. Quando nós nos movemos pelos próprios desejos, o que é que surge no coração? O pecado. E o pecado passa a ser dono de você, não você dono dele. Você é dono do desejo. O desejo gerou uma filha, o pecado. E o pecado vem e toma conta de você. E aí o pecado vai lhe levar a uma consequência: a morte. E esse é o alerta. Sirva ao Senhor em obediência. Como é ser obediente? Seguindo, guardando os seus mandamentos, como está no Evangelho de João. É assim que é ser obediente. Às vezes a gente quer saber como é que eu vou ser obediente. Qual é a regra que o Senhor me ensinou aqui? Guardando os mandamentos. Seguindo a palavra. Vivendo e permitindo a ação do Espírito Santo, como os frutos que Stefânia leu aqui agora. Compreendendo os mandamentos que Jesus respondeu. Pai, quais são os maiores mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. Depois nós vamos ver lá em Tiago que o Senhor vai que o autor vai responder de que aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama o irmão, não conhece a Deus.
Depois nós vamos ver várias outras coisas que a gente vai juntando os pedacinhos. Em Tiago, capítulo 1 também vai dizer que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e viúvas, é ajudar os necessitados. Nós começamos a ver uma série de coisas que muito da obediência é um esvaziamento de nós mesmos. Esvaziar, se esvaziar para servir, para ouvir o irmão, para estar disponível para a comunidade, para a igreja, para estar disponível para os crentes da igreja, para estar disponível para os não crentes. Porque o mundo padece disponibilidade, permissão, serviço. É isso que é obediência. As histórias de obediência na Bíblia são níveis de obediência que nos constrangem. A palavra de Deus tem que lhe constranger. Se a palavra de Deus e a história dos homens santos da Bíblia, ela não lhe constrange, você precisa orar ao Senhor para quebrar o orgulho ou quebrar alguma impressão que existe no seu coração sobre você mesmo, que você tem ainda. Porque a Bíblia precisa lhe constranger. Ela precisa fazer com que você se sinta envergonhado. Quando você lê Daniel, você precisa sentir vergonha. Quando você lê as histórias de José, você precisa sentir vergonha. Quando você vê como jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego se comportaram diante do sistema da Babilônia, nós precisamos sentir vergonha. Porque são níveis de obediência que o Senhor colocou em pontos extremos para que tenham a utilidade de agredir aquilo que ainda há em nós, que está nos afastando para longe disso. Eu repito, a gente precisa se posicionar de uma forma santa, e essa maneira santa, ela vai abrir o nosso entendimento para muitas respostas, igreja. Muitas respostas que vocês precisam, muitas respostas que eu preciso, muitas respostas de perguntas que ainda nem existem em nós, mas vão existir lá na frente. Elas vão estar prontas quando nós tivermos uma vida de desprendimento, de obediência, e muita coisa que a gente está transferindo para o irmão está sendo muito mais sobre nós do que sobre ele. Tem aquele negócio que o povo fala, né? Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Quando você se chateia com alguma coisa do irmão, às vezes é muito mais sobre você do que sobre algo que o irmão está fazendo. E às vezes o irmão nem lembra da sua existência. Ele não sabe nem seu nome. E você está travado com ele. Por algum motivo que só o Senhor sabe. De fato, só o Senhor sabe. Por fim, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Caim se irritou com Abel, o Senhor confronta Caim, manda ele tomar cuidado com o pecado, porque quem tem que dominar o pecado é ele e não o pecado dominar a vida dele. Ou seja, o Senhor exorta e dá uma reflexão para que ele pudesse pensar sobre isso. Mas Caim toma uma postura diferente, ele vai condenar o seu irmão à morte e depois vai viver imediatamente uma consequência, que inclusive essa consequência também reflete muito da misericórdia de Deus. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas há um tempo atrás, há muito tempo, né, se usaram esse argumento para justificar a escravidão. Usavam a Bíblia para justificar a escravidão. Porque quando Caim recebe uma marca, muitos diziam que essa marca era cor escura, ser negro. E até pouco tempo, muitas pessoas ainda corroboram para este pensamento. Só que o que às vezes falta de discernimento e bom senso é de que essa marca não é uma marca de uma maldição. Primeiro, na Bíblia não diz nada, viu, sobre esse negócio da cor da pele, não fala nada sobre isso. Foi uma interpretação conveniente que algumas pessoas tiveram para justificar a atrocidade que foi a escravidão. Porém, essa marca que nós não sabemos qual é, ela não é uma marca que reflete a maldição. Ela é uma marca que reflete a misericórdia de Deus. Porque o medo de Caim era que quando todos olhassem para ele
sabendo quem ele era e o que ele fez, era que a galera fosse atrás dele para matar ele. O medo de Caim era esse. E o Senhor disse, não vai ser bem assim não. Eu vou pôr uma marca, para que todo mundo saiba quem é você e sua geração, e vou fazer um negócio aqui. Quem fizer alguma coisa contra você, vai viver um problema 7 vezes maior, vai ter que se ver comigo. Olha, o Senhor puniu Caim pelo que fez, e ainda assegurou a vida de Caim e de sua geração. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Quem veio para roubar, matar e destruir não foi o Senhor, não. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Entregou o seu filho, o único filho, por amor ao mundo. Veio para os seus não receberam. O Senhor estava o tempo todo disponível. A galera nem queria o Senhor, ele estava lá o tempo inteiro disponível. Toda hora a humanidade se esquiva do Senhor o tempo inteiro. E o tempo inteiro se mantém reto e firme para todo aquele que nele crê. É algo que precisa partir da gente. Teve as intenções sobre um povo, esse povo deixou para lá, mas esse povo que está aqui não deixa para lá não. Nós caminharemos com o Senhor até o fim. Nós cremos neste Deus, por Ele nós vivemos, e isso precisa ser uma verdade. Em Gálatas vai ser afirmado que já não há mais homem, nem mulher, nem livre, nem escravo, nem judeu, nem estrangeiro, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é já por herança, descendência de Abraão. As promessas que haviam para o povo de Abraão, essas promessas recaem agora sobre uma nova nação, a nação da cruz. É isso que a Bíblia está falando. O Senhor o tempo inteiro estava lá, se mantendo firme o seu caminho de salvação. Deixou um bem mais claro quando envia seu filho, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então acho que a gente começa a deixar as coisas mais claras. O Senhor te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Tudo isso aqui é sobre amor. Nem com Caim, com tudo o que aconteceu, ele foi totalmente condenado. Mas a misericórdia de Deus estava pairando aqui. E aí nós temos, nesse texto de Mateus, quando vai dizer, se você estiver oferecendo sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Está pedindo. E a oferta, queridos, não é só o momento do gasofilácio, não. A oferta que está sendo falada aqui é a adoração. É a nossa entrega ao Senhor. Se for para eu vir cantar, cheio de problema com os meus irmãos, que eu largue o microfone. Se eu vier dançar, cheio de problema para se resolver aqui, que eu nem visto a roupa da dança. Se eu vier para a porta, para receber um irmão aí, que eu nem pegue na mão de ninguém, antes de resolver alguma coisa. Mas que nenhum serviço, nenhuma oferta que eu dê ao Senhor, ela seja feita antes de eu me resolver entre as pessoas. Vocês percebem que o tempo inteiro a Bíblia está falando de relacionamento? O tempo inteiro a Bíblia está falando sobre as nossas relações com pessoas. Jesus veio, estabelece um fenômeno, né, mundial chamado igreja. E este fenômeno é sobre pessoas, é sobre relacionamento. Seria muito fácil. O Senhor poderia dizer, você vai para o seu quarto, você ora, me busca a minha face e pronto. Não. Lançou um desafio terrível, que é gente andar com gente. Terrível, é difícil. Porque a gente toda hora, a gente não admite isso, né? Mas a psicanálise vai afirmar que o maior problema das pessoas com pessoas não é por conta da outra pessoa, não. É porque você se vê na outra pessoa. As pessoas que você mais tem dificuldade de se resolver e de andar são as pessoas que refletem traços e comportamentos semelhantes aos seus. Mas que inconsciente para você é algo que você não dá conta de resolver em você mesmo, porque nós somos tomados desse momento, desse negócio chamado orgulho. Então você projeta a si mesmo na outra pessoa. E aí você começa a ver a maldade da outra pessoa. Ah, eu não aguento gente falsa, porque você é falso. Ah, eu não suporto fofoqueiro, porque você é fofoqueiro. Se uma pessoa que fala muito que não suporta fofoqueiro, pode ver fofoqueiro. Afirma aqui, sem medo de ser feliz. Igual. Sem medo de ser feliz. Então é muito sobre isso. Jesus,
próprio Deus, o Pai, sabia disso. Pois agora eu vou botar um negócio aqui que eu quero ver. Ah, mostradinho. Gosto é assim. Vou até anotar aqui. Né? É desse jeito. O negócio é ver o deserto. Para que a gente possa ser doutrinado neste deserto. Adestrado neste deserto. Nas dificuldades. Todos os embates que nós temos aqui. Toda vez que tem uma reunião, vai ter um grande evento, tem 2 irmãos, tem um probleminha para resolver, tem não sei o quê, e no final sempre é bênção. Tem um congresso de mulheres, vai ter uma grande organização. É tudo que dá certo? Não é. Às vezes tem uma coisinha aqui, um pingo ali que precisa resolver um negócio, mas no final, bênção. Todos os anos se joga um atrapalhamento atrás do outro. Parece que as contas não vão bater, ninguém se inscreve, inclusive as inscrições estão abertas, pessoal, pelo amor de Deus. Ficou a deixa aqui. Ninguém se inscreve, é um negócio. Quando chega na reta final, quero fazer minha inscrição. Aí um evento que tinha 40 inscritos o ano inteiro, termina com 150 inscritos, porque 110 bonitos inventaram de se inscrever na última semana, deixando o povo da organização maluco, sem saber se vai conseguir pagar as contas, fazer a feira, fazer não sei o quê. Não sabe nem que tipo de brinde pode dar, porque não tem dinheiro. O dinheiro entra todo de uma vez, não pode nem se organizar antes. Então, tudo, às vezes, parece meio bagunçado, porque o problema não é sobre Deus, o problema é a gente é bicho difícil. Mas no final, quando é para o reino de Deus, o que é que acontece? Bênção. Todo ano, todo se joga foi bênção, todo congresso foi bênção, todo congresso de mulheres foi bênção, todo culto é bênção. O tempo inteiro. Sabe por quê? Porque isso aqui não é sobre nós, isso aqui é sobre o Senhor. Está operando coisas lindíssimas na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não vê. Às vezes vai dizer assim, vixe, o culto hoje foi só para apanhar. Não é não, meu irmão, o culto hoje foi sobre amor. O amor de Deus é assim, é como o amor de um pai, que vai te alertar, que chega lá na frente, Bento, não pule mais não, Bento, na cama, não pule não, Bento. Bento vai escorrega, vai e bate a cabeça. Bento, você vai pular de novo? Não, nunca mais eu vou fazer isso. O que Bento fez 1 hora depois? Pulando de novo na cama, do mesmo jeito. Mas o que é a nossa função? O que é que a gente tem que fazer? O que é que Deus faz com a gente? Repete. Não é à toa que ele não criou. Quando ele cria a palavra, quando a palavra se estabelece aqui como um livro, gente, para os gregos, os oráculos eram um buraco num templo. Tinha um buraco dentro de uma pedra, que as pessoas botavam a cabeça para poder o deus Apolo falar com eles. Inclusive o oráculo de Delfos, foram fazer uma investigação recente lá e descobriram que saem gases alucinógenos. Então, realmente, o povo ouvia vozes, né? Ficava lombrado lá dentro e começava a ouvir coisas. A mitologia foi baseada numa entorpecência. Então, as pessoas começavam a ouvir coisas, a dizer coisas. E toda vez que alguém botava a cabeça, era uma coisa nova, era algo diferente. A nossa Bíblia, não. A palavra de Deus é algo pronto. E é sempre a mesma palavra. Firme. Sabe por quê? Porque é um pai repetindo todos os dias para os seus filhos a mesma coisa. Igual a gente, pai e mãe ensinando o filho. O Senhor vai e não estabelece uma nuvem que vai falar algo novo, não. Estabelece algo que vai se repetir ao longo de sua vida, para que você aprenda, né? Tem um ritual que dizem que os judeus chegam na cabeça dos filhos, né? Com os livros religiosos deles e ficam batendo na cabeça dos filhos como se fosse um sinal. É uma metáfora, né, simbólica que eles têm para que aquilo precisa entrar na consciência e no entendimento deles. O Senhor quer isso com a igreja. Ele vai repetir, ele vai falar a mesma coisa. Tu vai achar alguns cultos chatos, tu vai achar alguns momentos enjoados, porque a mesma coisa vai ficar sendo dito o tempo inteiro. O Senhor vai repetir e semana que vem vai dizer de novo. E daqui a 1 ano você vai estar num lugar, vai ouvir isso de novo, porque a gente está muito viciadinho em ir para o YouTube e ficar pegando pregação que me convém, botando o tema que eu quero ouvir, escolhendo o que eu quero ouvir e fico me livrando e fugindo do mistério que é o culto. De chegar aqui e não saber o que vai ser ministrado e esse mistério, de alguma maneira, exortar meu coração, mas me ensinar, porque pegou na minha ferida e me constrangeu e me moveu para alguma coisa nova. Então até isso o Senhor sabe, então a palavra vai se repetir mesmo, vai vir de novo e de novo e de novo, até que o povo de Deus compreenda o que é a devoção em obediência ao Senhor. Porque esse Deus merece. Merece ou não merece? Então aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Fique de pé também. Convido a igreja a se levantar. Porque Deus é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para